1929. Uma sala empoeirada do Palácio de Topkapi, em Istambul. Durante a reforma de uma antiga biblioteca, trabalhadores se deparam com um pergaminho enrolado e esquecido por séculos. Nada que chamasse atenção. Até que o abriram. O que viram não parecia apenas um mapa antigo. Era datado de 1513 e assinado por um almirante otomano chamado Piri Reis. A princípio, mostrava regiões conhecidas: a Europa, a África, partes da América do Sul. Normal para a época, mas no extremo sul, algo impossível. O contorno de um continente que só seria oficialmente descoberto em 1820, a Antártida. E ainda mais perturbador, desenhada sem gelo. Como alguém poderia ter registrado isso quase 300 anos antes de sua descoberta? De onde vinham essas informações? E por que esse mapa parecia carregar segredos que não deveriam existir? Para alguns, coincidência. Para outros, a prova de que nossa história guarda capítulos apagados. E sim, é bem provável que este vídeo revele mistérios que vão mudar a forma como você enxerga o passado da humanidade. Mas afinal, quem era Piri Reis? Nos registros oficiais, ele aparece como um respeitado almirante da Marinha Otomana no início do século XVI. Mas, para muitos, ele era mais do que um militar. Era um colecionador de segredos, um homem obcecado por mapas, rotas e registros que vinham de todos os cantos do mundo. Em 1513, Reis reuniu tudo o que tinha em mãos: cartas portuguesas, relatórios espanhóis, documentos árabes e, segundo suas próprias anotações, até mesmo um mapa que teria pertencido a Cristóvão Colombo. Um quebra-cabeça de fontes, algumas reconhecíveis, outras envoltas em mistério. O resultado foi desenhado em pergaminho de pele de gazela e guardado como uma joia no coração do Império Otomano. Durante séculos, ficou esquecido nas prateleiras, até ser redescoberto por acaso em 1929. Mas só o fragmento encontrado já foi suficiente para causar espanto. Nele, as costas da Europa e da África apareciam com uma precisão impressionante. A América do Sul, recém-explorada, também estava lá. Mas havia algo que não fazia sentido: terras que, em teoria, nenhum homem daquela época poderia conhecer. Como Piri Reis conseguiu reunir informações tão detalhadas? Que fontes eram essas que pareciam carregar lembranças de um mundo muito mais antigo? O detalhe mais perturbador do mapa não estava nas partes conhecidas do mundo, mas no extremo sul. Ali, em traços curvos e bem definidos, surgia o contorno de uma terra que não deveria estar ali. Um continente que só seria descoberto oficialmente em 1820, a Antártida. Mas havia algo ainda mais estranho. No desenho de Piri Reis, a Antártida não aparecia coberta por quilômetros de gelo, como a conhecemos hoje. Pelo contrário, as linhas lembravam costas livres, montanhas e vales, exatamente como a geografia que a ciência só conseguiu revelar no século XX, com radares capazes de atravessar o gelo. Como explicar isso? Como um almirante do século XVI poderia ter acesso a informações que só seriam confirmadas 400 anos depois? Alguns sugerem que Piri Reis não inventou nada. Ele apenas copiou fragmentos de mapas muito mais antigos, herdados de uma época esquecida. Mapas de civilizações avançadas que talvez tenham existido milhares de anos antes, navegando mares que hoje sequer imaginamos. Outros, mais céticos, dizem que tudo não passa de coincidência, fruto das imprecisões da cartografia da época. Mas se for coincidência, é uma coincidência assustadora demais. O mapa de Piri Reis parecia carregar um segredo impossível: a lembrança de um continente congelado no tempo. O enigma do mapa não ficou restrito às bibliotecas. Ele rapidamente escapou para um terreno ainda mais perigoso: o da imaginação humana. Alguns acreditam que Piri Reis tinha em mãos fragmentos de mapas criados por uma civilização muito mais antiga, capaz de explorar o planeta em eras remotas. Para eles, a Antártida sem gelo seria a prova de que o homem já conheceu um mundo diferente e que parte dessa história foi apagada. É aqui que surge um nome repetido há séculos:
Atlântida. A lendária civilização descrita por Platão, que teria desaparecido de forma misteriosa, poderia ser a origem desses registros. Um povo que teria cartografado a Terra muito antes das civilizações conhecidas e deixado apenas pistas fragmentadas. Mas há quem vá ainda mais longe. Se a precisão do mapa for real, será que ele poderia ter sido inspirado por algo além da própria humanidade? Alguns autores sugerem que apenas seres de fora da Terra, com tecnologia avançada, seriam capazes de produzir registros tão detalhados em uma época tão distante. A ciência oficial, claro, rejeita essas hipóteses. Para os céticos, tudo não passa de uma combinação de coincidência, erros cartográficos e exagero das interpretações modernas. Talvez aquelas linhas no extremo sul representem apenas uma tentativa mal feita de prolongar a América do Sul. Mas mesmo assim, a dúvida permanece. Como um mapa de 1513 pode se encaixar tão bem com descobertas que só seriam confirmadas séculos depois? Coincidência ou memória perdida de um passado proibido? O mapa de Piri Reis continua sendo um enigma. Para alguns, uma simples curiosidade histórica. Para outros, a prova de que nosso passado é muito mais complexo do que imaginamos. O que intriga é a sensação de que o mapa não deveria existir. De que ele guarda memórias de um mundo esquecido, onde civilizações misteriosas talvez tenham registrado segredos que a humanidade perdeu. Será que estamos diante de coincidências cartográficas? Ou de fragmentos de um conhecimento proibido, transmitido de geração em geração até chegar às mãos de Piri Reis? E se for verdade que esse mapa mostra a Antártida sem gelo, de onde afinal veio essa informação? São perguntas que ainda ecoam sem resposta definitiva. Mas uma coisa é certa: o mapa desafia a lógica, a história e até a ciência. E sim, é bem provável que ele seja muito mais do que um simples pedaço de pergaminho. Agora eu quero saber, o que você acredita? O mapa de Piri Reis é apenas um erro da cartografia antiga ou carrega segredos de uma era perdida? Deixe sua opinião nos comentários. Vou estar de olho em todos. E se você gosta de mergulhar em mistérios que desafiam o que sabemos, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque no próximo vídeo tem mais segredos que podem mudar tudo o que você acredita sobre o nosso mundo.